Você, como um mero ser humano limitado, usa o ChatGPT para escrever textos, gerar ideias, resumir arquivos e até mesmo programar. Ele responde perguntas, organiza pensamentos e transforma uma linguagem em algo útil. Mas e se a mesma lógica que a gente usa nisso pudesse ser aplicada em algo muito mais complexo, na própria vida? Agora imagine uma IA que não trabalha com frases, mas com a própria sequência genética, o DNA. Em vez de entender português ou inglês, ela entende letras biológicas. Em vez de sugerir um parágrafo, ela sugere padrões genéticos. E aí surge a pergunta que parece ficção científica, mas já está começando a virar realidade. Será que uma IA pode realmente aprender a linguagem da vida, a linguagem de Deus? Antes de tecer comparações das duas coisas, vale a pena entender o que realmente é um chat GPT. Ele é uma inteligência artificial treinada com grandes quantidades de textos para reconhecer padrões de linguagem humana. Isso significa que ele não pensa como uma pessoa e não entende o mundo como a gente. Ele calcula uma probabilidade para prever qual seria a melhor resposta de palavra para a frase que você disse. Então, quando você faz uma pergunta, o ChatGPT não está mexendo com células, genes ou molécula. Ele está lidando com uma linguagem, com texto, com padrões de comunicação humana. E é aí exatamente onde começa a grande diferença. A diferença entre ChatGPT e a ferramenta que as pessoas estão usando para tecer DNA humano. O ChatGPT foi criado para trabalhar com palavras. Já as IAs biotécnicas, biológicas, são criadas para trabalhar com sequências biológicas. É a mesma tecnologia que está sendo usada para algo totalmente inovador. No lugar de letras formando frases, elas apresentam letras de DNA, A, T, C e G. Essas quatro são a base do alfabeto da vida. É com elas que os organismos guardam instruções para crescer, funcionar e se reproduzir. Ou seja, de um lado temos a IA que aprende a linguagem humana, do outro a gente tem uma IA que aprende a linguagem biológica. Uma conversa com a gente, a outra fala com os genes. E o mais foda é que essa comparação não é só bonitinha, ela é muito útil. Porque os dois casos têm uma lógica parecida. Treinar uma máquina com uma quantidade enorme de exemplos para que ela encontre padrões parecidos. E aí que tá a chave, veja bem. O ChatGPT, ele encontra palavras, frases, parágrafos que vão se adequar à sua resposta. No caso dessa nova tecnologia, os exemplos são genomas, proteínas, estruturas moleculares e sequências biológicas. E a partir daí, a IA vai passar a fazer algo muito poderoso: prever, comparar e até mesmo sugerir e projetar DNA. E aqui entra o mundo da bioinformática, da biologia sintética e do design de DNA com IA. O que essa IA do DNA faz? Essa nova geração de inteligência artificial tenta fazer com que o DNA faça algo semelhante com o que o ChatGPT faz com a gente, responder perguntas. Só que, ao invés de perguntas, a gente vai estar pedindo para que ele faça genomas. Na prática, isso serve para muitas coisas. Por exemplo, estudar doenças genéticas, projetar proteínas, desenvolver terapias mais precisas, criar organismos úteis para a indústria e até mesmo acelerar pesquisas que antes demorariam muito tempo. É como se a ciência tivesse ganho uma ferramenta capaz de explorar um território que antes era grande demais para ser analisado manualmente. Essa ideia, ela não apareceu do nada. Durante muito tempo, os cientistas já usavam computadores para analisar o DNA. Primeiro vieram os bancos de dados genéticos, depois os algoritmos para buscar semelhança entre sequências. Mais tarde, com o avanço do aprendizado de máquinas, a biologia começou a entrar de vez na área da IA. O salto recente aconteceu quando esses modelos deixaram de ser apenas ferramentas de análise e passaram a ser ferramentas de projeto. Em vez de só observar o DNA, a IA passou a ajudar a imaginar novos caminhos. E isso mudou tudo. Uma das funções mais importantes dessas IAs é encontrar padrões escondidos em grandes volumes de dados biológicos. O DNA é imenso, ele carrega milhões ou bilhões de letras dependendo do organismo. Para uma pessoa, olhar isso é como tentar entender um oceano letra por letra. Para uma IA, esse oceano pode ser mapeado com muito mais velocidade. Isso ajuda os pesquisadores a entender e identificar regiões importantes, prever efeitos de mutações e entender como certos genes funcionam. Ou seja, a IA não está substituindo ninguém, ela ajuda o cientista a enxergar mais longe. A etapa seguinte é ainda mais impressionante: usar a IA para projetar. O que é isso?
Aqui não se trata de ler mais o DNA, mas sim de propor uma nova solução. Isso inclui, tipo, desenhar literalmente a proteína com uma função específica, criar uma ferramenta de edição genética e otimizar a sequência para que funcione melhor em um laboratório. É como se eu pegasse o teu gene e eu estivesse editando no CapCut para ele virar algo melhorado. E é nessa parte que a tecnologia fica parecida com a programação. Só que, em vez de programar um aplicativo, você está usando um programa de sistema biológico. E esse sistema é muito parecido com o treinamento de um modelo de linguagem. Primeiro, a IA recebe uma quantidade massiva de dados, depois ela começa a perceber relações entre os dados. Com o tempo, ela aprende quais são os padrões que se repetem, quais sequências estão ligadas e as funções vão se combinando, fazendo mais sentido. A diferença é que aqui o material de treino não são apenas textos humanos, são informações biológicas verdadeiras. Isso faz toda a diferença, porque a biologia não é uma linguagem simples, ela é cheia, ela é tipo mais difícil do que Java. Por isso esses modelos são muito poderosos, com um teste de validação em laboratórios em larga escala e com muito investimento em dinheiro. Eu sinceramente não sei o quão avançado tá essas pesquisas, porque elas não são divulgadas ao público enquanto ainda não tem uma margem de lucro palpável, quantitativa, já que está em fase de pesquisa, a gente ainda não tem um material para vender ao público, né? A gente não faz uma vacina melhoradora de genes, a gente ainda está em pesquisa, mas a gente fica animado com esses avanços científicos.